você, consumidor. E hoje nós vamos trazer aqui a empresa Individualize, que é uma empresa especializada em medição e gestão de consumo de água e gás, gente. Esse assunto é muito pertinente. Parece assim simples, mas é de uma complexidade enorme e é necessário para que nós possamos tomar consciência disso. E quem vai falar com a gente hoje é o Davi Longo, que ele é o proprietário, sócio-proprietário da Individualize. Davi, seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer receber você aqui no nosso programa, trazendo esses conceitos, né? Porque como esse programa é voltado para a construção civil, nós temos que levar para o consumidor todos os esclarecimentos. Então, dentro do conceito nosso, né, que a gente vai falar sobre essa questão da sua empresa, como que surgiu o Individualize? Quantos anos que ela tem, está no mercado? Queria que você desse um esclarecimento para nós. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar no programa, poder elucidar todas as dúvidas dos nossos amigos, clientes, né, e futuros clientes. No segmento eu falo mais sobre o segmento da individualização, na amplitude, né, da comunidade de condomínios, né, condomínios horizontais, residenciais, que tem uma certa dificuldade para desenvolver a atividade de individualização de água e gás. Deu uma engasgada aqui. Pode ir. Então, a Individualize ela surgiu em meados de 2010, né? No início de 2010, eu era gestor de uma carteira de clientes que atuava em torno de 160 condomínios em Cuiabá. Eu fornecia gás, né? Eu trabalhava numa distribuidora de gás. E aí os síndicos me questionavam por que a empresa não faria uma individualização de gás, né? Me questionava sobre isso. E aí eu vi a necessidade do mercado e consegui, né, desenvolver, estudar isso no mercado condominial, né? Cara, até porque é o seguinte, dentro dessa... a maior parte dos nossos prédios aqui, edificações, igual você falou, né? A gente trabalha nessa questão dos condomínios verticais. Tem esse problema de individualizar cada unidade. E aí fica aquela coisa, não sabe que consumo que está tendo, tanto de gás quanto de energia, de água, e fica aquela coisa sem ter controle. E aí vem uma série de outros problemas, tubulação antiga, e isso gera, porque, gente, a grande palavra que a gente traz nesse programa também, assim, é a conscientização. Conscientização com a nossa casa. Com a nossa casa maior, gente. Qual que é a nossa casa maior, gente? O planeta Terra. Então, aqui a gente tem as microcasas, né? O micro se formando para gerar um macro. E o que acontece isso, gente? Cada unidade é um micro. Você que trabalhou muito tempo, você ia nas unidades, aí o que você fez? Olha que interessante, gente. De uma percepção, que as grandes empresas surgem dessas percepções que a gente tem da falha. Aquela dor no mercado, então, peraí, se existe aquela dor, eu posso levar o remédio? E você identificou isso, não foi, Davi? Isso há 10 anos atrás, que você já trabalhava, né? Convivendo com os condomínios, aí a gente sentiu a necessidade de de montar essa empresa. Fui atrás em grandes centros de São Paulo, Rio, para saber como que eles faziam, como que eles trabalhavam e atuavam nos condomínios. E aí eu peguei tudo que era de bom, de melhor lá do mercado e trouxe para Cuiabá. Em 2010 nasceu a Individualize, hoje possui 10 anos já de estrada, né? Possuímos aí 120 condomínios na carteira. Olha aí, que bacana. Damos atendimento de gestão do consumo individualizado. Então, é apurado constantemente o consumo de cada indivíduo, de cada morador, né? Juntamente com a área comum, para poder dar esse respaldo. Né? Então, é aquela coisa, se eu tenho um prédio de 4 andares, tenho 4 unidades, são 16 unidades diferentes, mais a área comum.
Então, eu já posso mensurar para cada unidade individual, tanto o consumo comum, que vai para que daí eu chegue no resultado para ver onde está tendo desperdício e para ter um controle melhor. Até na questão da fatura, né, para cada um ali, porque o consumo comum é rateado entre as unidades, né, os moradores. O conceito da individualização ele é como se fosse a analogia com a Energisa. Né? A energia vai até o consumidor final. Da mesma forma, a Individualize criou nesse aspecto para poder levar segurança, confiabilidade nas informações, né, e passar para o síndico, né, confiança, segurança, e juntamente com essa sistemática toda que foi criada pela Individualize, a gente consegue dar esse respaldo como se fosse uma concessionária de água e de gás dentro do prédio. Porque muitas vezes as fornecedoras, elas não fazem. Então, cabe aí uma empresa particular fazer, até mesmo para não gerar conflito com o síndico, com o morador, entre síndico e administração de condomínio. Entendi. Até porque você pega, é como se fosse Energisa, igual você falou. Chega até o padrão, a energia. De lá para dentro, se você tem 3, 4 unidades diferentes que você tem que colocar um padrão para cada uma. Isso. Para dividir. E a mesma coisa do ramal seu lá, porque você vai dividir ele para cada unidade, não é isso? Isso. Que dá esse controle já para o administrativo do condomínio. Exatamente. Não é isso? E dentro desse conceito, as tecnologias foram avançando, Davi, porque uma coisa é 10 anos atrás e hoje nós temos, assim, na questão de qualquer parte da área da construção civil, digamos assim, a evolução. Uma coisa que eu comprava 10 anos atrás, ela já evoluiu hoje. E quando você começou os equipamentos, igual você foi para São Paulo, buscando tecnologia de ponta, trazer para cá, implementando em Cuiabá, né, esse conceito. Já houve mudanças nesse aspecto? Houve mudança. Alguns condomínios já utilizam da tecnologia, que é a telemetria, leitura remota. Então, eu consigo ter um dado mais apurado, trazendo de forma real, né, o consumo diário. E aí eu consigo, nesse trabalho, gerar menos custo, menos manutenção para o condomínio, porque é identificado em tempo hábil. É diferente do processo antigo, que a gente faz uma leitura mensal e aí acaba, nesse período de 30 dias, tendo uma surpresa. Né? E a maioria das vezes a surpresa é desagradável. É um morador que teve um consumo de R$1.000, de R$3.000 de conta de água. E aí a gente entra no circuito, fazendo todo o levantamento do qual é a causa, o problema que originou esse consumo exagerado. E na maioria das vezes é falta de manutenção, né? E é onde que a Individualize entra, dando todo esse suporte técnico, né, e dando a manutenção desejada para o morador, para ele não ficar refém de, às vezes, um prestador de serviço, né, que acontece muito, que não tem a qualificação técnica exata, né, para poder e ter habilidade para poder exercer esse trabalho. Eu lembro uma vez que você está contando aí, no caso aconteceu comigo, eu morava numa casa e eu gosto sempre de criar cachorros em casa, né? E uma vez um lá, era um Rottweiler, foi comer o cano do cavalete lá. Só que ele comeu já depois passado no relógio. E ficou vazando, assim, eu tinha viajado, ficou 3 dias vazando o dia inteiro, aquela coisa. E não faltava água no bairro, então era água direto jogando fora. Aí aquela surpresa desagradável que veio na conta, que eu tive que pagar. Isso é comum. Hoje a Individualize atende mais de 1.000 ações mensais. Né? Então eu tenho 1.000 problemas para resolver todo mês. Olha só. Eu tenho uma equipe de 35 colaboradores bem treinados, né, bem capacitados para poder fazer e solucionar aquilo ali. Solucionar os problemas tanto do condomínio, né, área comum, quanto dos apartamentos internos, né? Problemas internos encontrados nos moradores. Olha só. E outra coisa, talvez os consumidores, o inquilino às vezes acha que não, é de responsabilidade do proprietário. Mas a partir do momento que você está lá dentro, é de responsabilidade do inquilino. Quem está lá, né? Isso, é do usuário. Do usuário. O inquilino, ele é um representante do proprietário. Exatamente. Ele então, tá ali ele como... que tem que arcar com isso daí, né? E às vezes eles não entendem isso.
É bom essa conceituação para levar para o nosso telespectador, Davi, porque, assim, a questão do desperdício de água é uma questão, igual eu estava falando agora, que não concluí, sobre a nossa casa maior, que é o planeta. E quando a gente trabalha ecologicamente correto, um desperdício igual no meu caso, da minha casa, aquela vez que um cachorro quebrou a tubulação, ficou 2 dias jorrando água. Quer dizer, quanto desperdício não teve de água ali, mas foi uma fatalidade, mas assim outras. E aí você vem com uma tecnologia onde você começa, até é sugestivo o nome da sua empresa, né? Individualizar essa questão do consumo para ficar um consumo consciente e se sabe que está desperdiçando. Então, é aquela unidade ali que está fazendo aquilo, né? Se consegue, tem aquela coisa exagerada, para que nós possamos ter. E dados que eu estava conversando aqui com o Davi, muito interessante, gente, que é, entre Cuiabá e Várzea Grande, tem um número muito grande de condomínios, né, Davi? Hoje cerca de 1.000 condomínios, né? A gente não atende aproximadamente 10% de todo esse mar de condomínios que a gente possui, né? O que é 10% num total de 1.000? É muito pouco, né, Davi? Aí o que entra? O porquê não estar com esse número maior? O que você acha que tem a ver com isso? Tem muito falta de estudo, né? Ou de, talvez, conscientização dos moradores de investir, porque é um investimento um pouco salgado, né? Ele não é uma coisa barata, assim, uma situação, e tem que ser bem planejada, né? Hoje a Individualize ela possui uma equipe de projetistas, de engenheiros que estudam cada caso, né? Então cada caso não é igual, cada caso é estudado à parte. É estudado à parte. Cada condomínio tem os seus problemas, né? Que a gente pode encontrar para fazer essa individualização. Entendi. A obra em si, né? Entendi. Então, assim, o conceito, ele existe já há muito tempo, né? Falado em boa parte da mídia, só que daí vai do bolso do condomínio focar esse investimento, né? Criar um caixa para poder fazer esse investimento. Que é praticamente uma reforma, né? Sim. Há ações, assim, no caso, Davi, ações que eu digo, campanhas, que vai esclarecer para os síndicos, porque a voz de um condomínio é o síndico. Ele vai absorver aquilo ali e levar para os demais, em assembleia e tal, para ver, para o bem geral, para o bem comum, né? De fazer campanhas, tipo, esclarecidas, assim, de chamar, vou reunir agora 10 síndicos de cada condomínio, e vamos sentar aqui e vou mostrar esses pontos onde precisam ser ajustados, para que eles possam levar em assembleias, né, para ter votação igual você falou, passa por um processo de aprovação, porque o custo não é um custo razoável, é um custo elevado, mas que, se você for ver custo-benefício, vai ser muito melhor para o condomínio. Com certeza. Não é isso? Ele é um investimento que hoje a gente já fez vários estudos, e o payback dele, ele está em torno de 2 anos. Nossa. Em 2 anos, eles já dá o retorno. Já dá o retorno do investimento. Olha que legal. Em alguns casos, claro que existe condomínios que possuem acabamentos, né, que daí tem que ser estudado, né, que daí pode ser que o custo aumente um pouco mais, né. Mas varia aí de 2 até 5 anos. Né? Depende de cada caso, né, Depende Davi? de cada caso, Mas cada tem estrutura. caso que já foi em 2 anos. Em 2 anos. Olha que legal. Eu tenho um case de sucesso aqui em Cuiabá mesmo, que a gente fez há 10 anos atrás, foi um dos primeiros condomínios. A gente individualizou ele consumia caminhão-pipa, consumia águas, na época era Sanecap, né? Consumia R$5.000 de água, mas caminhão-pipa, eventualmente, quando acabava a água, porque tinha um desperdício enorme, e tinha poço. A gente eliminou o poço, caminhão-pipa, hoje eles pagam metade do que eles pagavam em 2011, foi a finalização da obra. E foi esse case que foi em 2 anos, teve o payback? Em 2 anos ele já se recuperou e hoje ele paga, 2020, ele paga metade do que ele pagava
há 10 anos atrás. E olha que nós temos uma Então, o depreciação retorno, do valor do real. Isso que a gente teve reajuste aí na ordem de 40% na água. Na água, na energia, constantemente há reajuste, né? Todo ano. Exatamente. Você vê o tanto que traz de benefício para o condomínio. Então, é aquela coisa, por que eu necessito de um caminhão-pipa, de um extra? Porque está tendo desperdício. Agora, também tem locais também que tem aquele difícil acesso da água chegar, que vai. Já chega lá na cisterna ou vai para a caixa d'água. Aí o desperdício novo faz vir mais consumo e aí que vai. Então, identificar esses gargalos, assim, esses desperdícios, né, Davi? Para que possa sanar. E aí, gente, o desperdício é o quê? É conta no vermelho. É aquela coisa, não fecha a conta. É mais fácil eu pagar uma taxa de reserva para que eu possa juntar, dar um dinheiro de caixa e fazer o investimento. Isso aí, gente, é investimento. Dentro do condomínio, do que eu pagar uma conta de água, de água cada vez mais elevada. E aí eu tenho retorno, eu vou pagar um investimento de 2 a 5 anos, depende de como vai estar ali no condomínio. Mas aí não vou ter mais problema. E aí outra coisa melhor ainda, gente, o acompanhamento. Você vai ter um controle, né, Davi, que é o pós, né, depois da execução, né? Após a individualização, aí a empresa sugere que seja feita essa gestão. Que daí a gente fica, né, como um braço direito da administração do condomínio para corrigir todos os vícios e problemas encontrados internamente, porque constantemente você tem que dar manutenção, né, a troca de um reparo, de uma caixa acoplada. E detalhe, quando você parte para a individualização, aquela antiga válvula hidra, a gente tem que eliminar desse sistema, porque para individualizar você não pode ter aquele soco que a válvula hidra despeja, né, porque ela é um tubo de 50 geralmente, dá aquela pressão. E dá aquela pressão, aquele soco, o medidor ele estoura. Então ele tem que ser caixa acoplada. Isso. Legal, então tem que fazer essa adaptação. E é muito mais fácil você reparar uma caixa acoplada do que uma válvula hidra. Sim. Porque o reparo de uma válvula hidra, você tem que quebrar a parede, revestimento, exatamente. Então alvenaria, né? Exatamente. É aí que eu falo. Existem as construções, muitas construções antigas, né? Digamos assim, coisa mais de 20 anos. E aí tem aquela questão que você estava falando comigo também, que no segundo bloco a gente vai mostrar uns trabalhos de antes, uns cases, né, Davi? De antes e depois. E só para adiantar um pouquinho, aquela coisa de pegar a tubulação antiga de cobre, né, de aço galvanizado, e juntar hoje com o PVC. Então, quer dizer, né, você tem que fazer toda uma reestruturação nas prumadas, tudinho. Tem umas diferenças que ele vai mostrar da antiga e depois de feita, que é bastante interessante, né, Davi? Isso. E aí, gente, nós vamos falar isso no segundo bloco. E fique aí, não sai, que o programa está bastante interessante, porque isso, gente, mexe com o nosso planeta. O consumo de água é trabalhar o conceito sustentável. E a Individualize, ela traz esse conceito para que você evite o desperdício. Não só, gente, também da água, como também a Individualize é a empresa especializada nessa gestão de gás também, né, Davi? Sim. Que faz essa distribuição e individualização também, né? Mas isso o Davi vai falar no segundo bloco. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos já.
oportunidade imperdível. Passaporte familiar para 5 pessoas. Isso mesmo! Você e sua família poderão frequentar o Aquapark Pantanal durante 2 anos. Compre seu passaporte familiar em 5 vezes de R$ 580. São apenas as 100 primeiras pessoas. Ligue agora e faça sua reserva 65 99650 5550. Aquapark Pantanal, um parque no meio da natureza. Sunday morning rain is falling. Still some covers share some skin. Crosses shrouding us in moments unforgettable. You twist to fit the more where I'm in. But then just gets so crazy. rádio que tem a cara do Mato Grosso chegou em Cuiabá. Chegamos! Rádio Conte. A programação que tem a sua cara. O clima que tem tudo a ver com você. A Rádio Conte chegou em Cuiabá. Sintonize 103.7 e divirta-se. Rádio Conte 103.7. Onde você estiver. Onde você estiver, Rádio Conte. Estamos de volta com o nosso programa Soluções Urgentes. Esse programa que é feito com tanto amor e carinho para você, trazendo sempre novidades na área da construção civil. Da idealização à finalização, nós temos sempre, a cada semana, uma empresa voltada para trazer, assim, ideias, inovações, tudo para você, telespectador, para você, consumidor. E hoje o nosso convidado aqui é o Davi Longo, da Individualize, trazendo novidades sobre essa questão da individualização de água, gás em condomínios. Gente, é um assunto que é ecologicamente fundamental, trabalhando junto também, gente, com essa questão da sustentabilidade, porque nós precisamos disso, gente. Falei no primeiro bloco aqui, nós estamos na nossa casa, no nosso planeta, gente, e aqui nós precisamos tomar conta dele. Se cada unidade começa a desperdiçar água, quanta água a gente poderia estar reutilizando essa água para fazer um monte de coisa. E se a gente não tem consciência disso, tá, hoje não vai faltar água, mas e para os seus filhos, para os seus netos? É egoísta demais a gente pensar só em nós agora, que tem abundância, mas isso pode acabar, gente. E só vamos evitar que acabe
se nós conseguimos ter essa consciência, gente. Trazer essa consciência de desperdiçar consumo. E a empresa individualiza é especialista em tirar esse tipo de problemas, digamos assim, da nossa sociedade. E aqui está conosco aqui o Davi Longo. Davi, dentro da empresa, né? Quais produtos e serviços que você oferece para os clientes? Pode passar as imagens aí, produção, por favor? Pode falar, Davi. Então, como você disse, A né? próxima, por favor. Isso aí. Pode parar, por favor. Aí, pode falar. Além da medição individualizada, né, que é a ponta do iceberg para nós, né, a gente tem vários outros serviços que são mantidos no portfólio do contrato juntamente com o condomínio, né, que está lá o dimensionamento de uma rede, por exemplo, uma modificação de ponto de gás, um exemplo. A individualização da água também, ela deve tem o seu ciclo de manutenção, né, internamente. Então, trocas de reparo de caixa acoplada, né, de bacia sanitária, desde de uma substituição de um reparo de um chuveiro. Então, assim, tem N serviços que a gente presta para os nossos clientes. Para os nossos clientes. Então, além de controlar, né, e fazer a gestão em si do consumo de água, a gente também dá essa manutenção, né? Teste de estanquidade. Existe teste de estanquidade de água e de gás. Né? Agora, você explica para o nosso consumidor, porque assim, uma linguagem técnica, minha e sua, que sou arquiteto, sou engenheiro, a gente consegue falar de boa. Sim, sim. Mas o nosso telespectador, às vezes, não entende o que é isso, Davi. Então, esclareça para ele o que é esse teste de estanqueidade. Então, o teste de estanquidade é como se você colocasse uma carga a mais na tubulação, né, durante um período para ver a resistência. Então, você testa a resistência daquela tubulação. Você vai testar ali, né? Isso. Por norma, a pressão que é mais utilizada, que é o do gás, é em torno de 4 vezes a pressão de trabalho. Olha só. Então, dependendo do local, né, que se for um ramal, a pressão é menos de 1 bar. Então, seria 4 bar. Se for uma plumada, que a pressão é 1,5 bar, aí é 4 vezes a pressão de trabalho, seria 6 bar. 6 bar. Isso. Aí, no caso da água, a gente tem, por norma técnica, né, a pressão máxima tolerável pelo ponto de consumo dentro dos apartamentos é de 40 MCA. Então, se ela estiver acima disso, é um risco que o morador corre. Então, a gente vai lá, faz as regulagens. É muito comum também dar manutenção nas redutoras de pressão. Né? Essa pressão independe do material da tubulação? Se é de PVC ou se de aço galvanizado? Independe. O que acontece? Condomínios acima de 10 pavimentos, ele requer a utilização de reguladores de pressão. Né? Então, esse regulador, como é o caso da limpeza de caixa d'água, por exemplo, você tem que fazer a cada 6 meses, a limpeza dessa redutora, ela tem que ser feita pelo menos uma vez por ano, né? Para trazer qualidade e também a gente acompanhar a pressão que vai... É o funcionamento ideal da tubulação, né? Isso. Para evitar questão de problemas. Evita desperdício, né? E evita rompimento de tubulação. Ótimo. Então, volta aquela imagem lá, gente, dos serviços, por favor. Ali, depois nós temos o quê? Essas vistorias, né? Isso, a vistoria, que é o sistema que a gente faz de gestão. Quando existe uma curva, um pico de consumo, a gente faz a solicitação de visita naquela unidade. E aí é onde a gente consegue observar se teve vazamento ou se foi um consumo atípico. Né? Geralmente, na maioria das vezes, 99% é vazamento. É algum problema na caixa acoplada, né, e que não é visível. Às vezes até uma tubulação que está rachada e está infiltrando no apartamento do vizinho. Olha só. Então, assim, o conflito é geral, né? Quando a gente fala em manutenção dos moradores, do condomínio em si. Né? Então, existe muito conflito e nessa sociedade condominial, a gente tem a figura do síndico. Né? Então, somos um braço direito do síndico. Se deixar a cargo do síndico, ele geralmente, síndico, ele não tem uma formação técnica, né? Na maioria das vezes. Ou ele é um administrador, um médico, um advogado. Exatamente. Ele não vai ter o conhecimento técnico. Aquela questão de apartamentos, né? Tem assembleia, quem que vai ser o síndico? Vai eleger tal, não sei o quê. Vai então, eleger. Ele não tem aquele conhecimento técnico. Isso. Aí falta o conhecimento e a gente dá essa oportunidade
de trazer para eles conforto e qualidade. Isso que você falou é muito importante, Davi, porque se o síndico ele não tem preparação, pegou a função para fazer com despreparo, digamos assim, às vezes ele não entende que aquela contratação de uma empresa especializada, não aquele faz tudo. Tem a caixa d'água, vou lá, vou chamar um faz tudo. Tem coisas muito além do que uma simples rachadura numa caixa d'água que está vazando, dando incômodo para o vizinho de baixo, para o apartamento de baixo. Então, às vezes, há a questão do desconforto de estar recebendo essa goteira, alguma coisa, escorrendo, dando infiltração na parede, que vai precisar de um reparo na pintura, essas coisas. Isso é de menos, um papel de parede que estragou. Mas o desconforto é no bolso. Se a pessoa não entender como é que está ali por detrás da parede o que está acontecendo... E é muito comum isso acontecer e, na maioria das vezes, a Individualize é a terceira empresa que vai no local. Olha aí. Né? É esse mesmo. Porque que foi o primeiro, não resolveu. Foi o segundo, mexeu, mas também não solucionou o problema. Aí se esbarra, porque daí é uma empresa, né? A gente tem anos trabalhando com tecnologia, inteligência do negócio, né? Nossos colaboradores são treinados fora, em São Paulo. Então, é muito comum Existe todo o investimento, né, Davi, para que a sua empresa possa dar aquele resultado. Então, a mentalidade do síndico é assim, vamos no mais barato, se não resolver, quer dizer, poderia ter desde o começo. O que é isso? Então, a pessoa está com um problema de coração, né? Deu um problema no coração da pessoa, ela fala, vou lá na farmácia. Você vai estar morrendo, está tendo infarto, vai para um cardiologista. Então, porque se está com um problema ali, chama a sua empresa. Porque daí você já fica até esperando. Se o primeiro resolver, o segundo, aí vai lá que vai dar solução. E dá solução, né? E dá solução. Somos especialistas no que fazemos. Gestão de consumo de água e gás não é uma tarefa fácil. Envolve também a colaboração de todos. O morador tem que ter paciência. O síndico tem que ter paciência. Todo mundo tem que ter paciência. Um jogo de cintura para que a coisa possa ser, né? Outra coisa que eu queria saber de você, né? Quem são os clientes para a Individualize? Coloca na imagem aí, gente, por favor. Os clientes. Pode falar, Davi. Os clientes são moradores de condomínios residenciais, né? Tanto verticais e horizontais, condomínios residenciais e comerciais, né? Empresas, indústrias, né? Síndico, administradores de condomínio. Então, tudo que consome água e gás, a gente pode estar desempenhando o nosso trabalho, né? Tanto fornecendo como material da utilização vamos supor, de água. A gente oferece toda a parte hidráulica, desde o projeto, da execução e dos produtos que vão envolver o projeto. Interessante. Do gás também, a gente tem tanto o projeto, a execução, que é a mão de obra, né, especializada, e os produtos que vão envolver aquela instalação. Porque eu vejo assim aquelas... as pessoas que têm um poder aquisitivo hoje vão para condomínio fechado. E aquelas pessoas que tinham mansões em condomínios não, em bairros, né? Em Cuiabá, os bairros que eram nobres passaram a ser comerciais. Porque pegam aquelas casas enormes, dá para dividir em 3, 4, 5 empresas numa casa dela só, né? E aí precisa dessa divisão da água, precisa dessa divisão do gás, que são unidades diferentes. Precisa dessa individualização da energia também, e aí que entra vocês também, né? Isso. Trazendo esse tipo de... A pessoa montar um escritório, uma empresa, e aí precisa da individualização, chama vocês. E por que os clientes devem procurar Individualize? Coloca a próxima imagem, fazendo um favor, gente. Por que, Davi? Então, a Individualize, ela trabalha com redução de custo, né? Monitoramento de gastos de água e de gás, né? Fazemos com perfeição, com qualidade. Trazemos também a funcionalidade de toda a cadeia, né? Tudo que se representa água e gás, desde a manutenção de uma piscina, reforma de um espaço, de um condomínio, por onde vai passar essa tubulação. A gente tem projetos e programas, né, que fazem isso com perfeição antes mesmo da gente executar o serviço.
Então a gente consegue passar para o condomínio, para o síndico, a administradora, ou para o empresário, né, porque um restaurante, já como que vai ficar o layout da cozinha, por exemplo, de um restaurante. Como que vai ficar o layout do espaço do condomínio individualizado. Né? Como que vai ficar as individualizações, né, de cada apartamento. Isso a gente consegue fazer antes e dimensionar o material para isso. Isso, no Né? caso, vocês dão consultorias, tipo a construtora, alguma coisa, que está na fase de projeto ainda, Isso para dar um auxílio? É muito comum a gente passar para as construtoras o layout de forma individualizada, né? Mas boa parte dela já vem pronta isso, porque desde 2007, se não me engano, já tem a lei que obriga as construtoras a fazer a individualização. Né? Já tá em Ela já norma foi, né? ela foi revogada, mudada a lei. Hoje tem uma lei nova que o nosso atual presidente sancionou, que é o marco do saneamento. Né? E nela também está a obrigatoriedade da individualização. E não aprova o projeto se não tiver individualizado. Isso. Ótimo, porque daí já sai todas os projetos das edificações já tem essa consciência já. Não tem esse, vou fazer. Não, já é para estar na lei. Né? Já é para estar no projeto, a prefeitura aprovando, porque tem que ter a sustentabilidade no projeto. Maravilha. Que é o controle exato. Né? As coisas vão trazendo, porque os que mais têm essa dificuldade são as edificações antigas. Sim. Né? Que é difícil até fazer essa migração dessa consciência, né? De preciso fazer. E outra coisa, vou mostrar uns cases agora, que você já executou, né? O antes e o depois, gente. Por favor, mais imagem aí, produção. Aí, Davi, Isso aí. Isso aí é a tubulação passando dentro do apartamento. Você vê que não tem tanta sujeira, né? Uhum. Não dá tanto desgaste na obra, porque isso aí é apartamento mínimo de intervenção possível, mínimo né? de intervenção possível. É um apartamento que tem morador, né? Então a gente tem que cuidar com a limpeza. Exatamente. É feito todo o trabalho no mesmo dia finalizado. E depois vem com acabamento em gesso. Colocando uma moldura ali, tampa. Uma moldura em gesso. E você nem percebe que existiu a individualização. Aí, segura essa imagem aí, produção. Isso aí é um esquema de interligação, né? É feito uma prumada nova e aí é feito as derivações. Eliminando aquela antiga, né? Eliminando as prumadas antigas. Porque tem apartamentos que tem 4, 5 prumadas. Nossa. Existe também um método que é menos invasivo ainda que esse, que é a colocação em cada registro de ambiente do apartamento, a gente coloca um medidor. Só que daí ele fica um pouco mais caro, mas menos invasivo. Né? Porque daí você vai ter, tipo, 5 medidores para cada apartamento. Mas no final vai dar o mesmo resultado. Né? Entendi. A gente vai ter clareza, vai conseguir gerenciar o consumo de água daquele condomínio, através dos medidores. Que bacana. Então, assim... É um pouco mais elevado, mas Existem soluções para tudo, né? No meio condominial. Vai do síndico, né, da sociedade condominial, aprovar um investimento. E isso compete ao síndico mostrar de forma eficaz, chegar, gente, está vendo isso aqui? Conscientizar eles, porque numa assembleia eles vão acatar isso como benefício, como um investimento e trazer essa execução. Justamente. Pode mostrar as outras imagens, por favor, gente? Aqui é um modelo de prédio menor, né, de 4 pavimentos, que daí você consegue colocar os medidores no piso, no térreo, né? No térreo. No térreo você faz um cavalete ali e coloca todos os medidores. E aí, nesse caso, existe essa prerrogativa, em assembleia, você aprovando, o condomínio aprovando o corte, você pode fazer o corte do inadimplente. Isso existe várias jurisprudências, várias polêmicas sobre o assunto, mas todas que tiveram pautada em assembleia específica e votada, conseguiu fazer o corte. Mas aí o corte é feito pelo condomínio? Pelo condomínio. Tá. A Individualize presta esse serviço, inclusive, para os condomínios. Legal. Mas tudo mediante aprovação em assembleia.
né? Tem que estar muito bem detalhado isso em assembleia. O condomínio ele tem que ter um corpo jurídico para poder fazer essas aprovações e até mesmo o investimento da obra, ela deve ser feita com maior cautela, porque pode um morador não concordar com a individualização e aí tudo ir para o água abaixo. Se um não concordar, não aprova. É interessante que hoje é permitido isso, né? Mas é levado em assembleia e detalhado. Porque se um questionar, ela tem que estar muito bem escrita, muito bem elaborada, porque é um investimento de grande monta, né? Então é preciso pelo menos 50 mais um, né? Dos participantes para aprovar Legal. esse investimento. E a próxima imagem, por favor, gente. Até mesmo que vai ser uma lei obrigatória, né? Então Sim. não tem como E aí não tem esse negócio. discutir isso, né? Exatamente. Olha lá, esse é Isso é uma redutora de pressão, que é aquele caso em condomínios que são mais de 10 pavimentos, é necessário a utilização de redutoras. E ela é essencial a manutenção dela, porque ela tem ali internamente uma mola, um diafragma. Aquele diafragma é uma borracha, então com o tempo ele desgasta. Aquela borracha se soltando ou danificando, ela vai danificar os apartamentos. Pode passar a imagem, por favor? Olha Isso aí é o estado que da fica. tubulação de aço galvanizado. Galvanizado. Isso com o tempo ele vai obstruindo, vai obstruindo E até vai levando tudo isso para a água que a gente usa, né? isso. Olha só. Pode passar, gente. Esse é um case que antes de você... Assim, fazer tem intervenção. condomínios que a gente faz o orçamento, tem mais de 10 anos que não faz manutenção. Nossa Então, assim, o risco, vira e mexe e acontece os acidentes, né? A gente acompanha aí e sempre existe os atendimentos não urgentes e existe os urgentes. A gente tem a nossa parcela de atendimentos urgentes e, na maioria das vezes, é por falta de manutenção. O condomínio fica lá 5, 6 anos sem dar manutenção, aí estoura uma tubulação, invade para o apartamento, ou às vezes vai para um elevador, queima o elevador. Então, assim, o dano é muito maior. Muito grande. E aí, se você for contabilizar todas as manutenções anuais que foram feitas corretiva, né? Foram feitas corretiva, não preventiva. Preventiva. Isso é muito E mais aí, barato você prevenir, fazer do que as você preventivas. remediar. Isso. Dentro dos condomínios, você que está muito por dentro disso daí, não tem uma normativa que obriga o condomínio a ter essa manutenção, de ter isso, para evitar esse tipo de dano? Existe lei, existe até... Então, no caso, então, negligência do síndico? Isso. Acaba o síndico sofrendo como negligência. Nossa. Sofrendo penalidades, Sim. porque ele responde civil e criminal. Criminalmente, por isso. Né? Se a falta da manutenção provocou um dano... Ele isso responde por aquilo. Um dos itens que é o crucial na manutenção, que eu sempre exijo atenção especial, principalmente dos nossos clientes, é a substituição do regulador de pressão do gás, que ele vence a cada 5 anos. Aí você já pensou, um regulador vencido, estourar, danificar o equipamento do morador ou provocar um acidente, queimar uma pessoa, é uma situação muito grave. E isso acontece o dia todo. Nossa. Não é uma coisa Esporádica, não. Acontece todo dia. É constante É isso. constante. Volta nas imagens lá, dando sequência, produção. Esse ainda é tudo do primeiro case, né? Isso. Você viu. Pode passar, por favor. Ainda pode passar. Você pode ver, ó, que tem... É o tipo da gambiarra legal, né, que a gente fala. Está funcionando, né? E está indo bem. Está indo bem lá, mas tem PVC e Juntos aqui junto com aço, uma situação peso com coisa leve. Exatamente. Então a gente elimina tudo isso. Você pode ver nas próximas fotos Pode o passar, depois. por favor. Isso aí, ó, a tubulação era dentro da parede, então existia infiltração, a tubulação estava, a parede estava apodrecendo, então foi muito fácil de limpar ali, de quebrar, porque estava tudo fofo, podre, tubulação já estava quase explodindo. Olha só. E aí a gente pegou aí já é o e finalizou. serviço executado, né? Serviço executado. Segura aí um pouquinho, por favor. Olha lá. Tudo isso estava de trás da parede. De trás da parede. Que a gente não sabe o que está acontecendo, né? E ali não, muito mais fácil de você entender,
fazer a manutenção, ver o que está ocasionando e gera uma questão de salubridade, né? Até para o espaço que está ali em volta, porque fica aquele negócio, nossa senhora, né? Tem mais imagem aí, produção? Aí, esse já é o trabalho Estava tudo embutido na parede, a gente não sabia para onde ia, quebramos tudo, limpamos o ambiente, né? E viemos fazendo uma tubulação nova. E ali fica muito mais fácil a manutenção, tudo, né, Davi? Muito Porque mais fácil. Você fica até sem saber para onde que está indo as tubulações, Isso, né? Isso. Aí Existe você um tem que- controle de manutenção também, ó, Sim. você pode verificar. A realização, a data e quando vai ser a próxima manutenção. E esse controle de manutenção é semestral ou anual? Anual. Anual. Pode passar a produção. Olha como que fica nova. Olha só. Praticamente nova, né? Saiu da fábrica. Sim, é. E é um material que tem 20 anos no prédio. Nossa. Mas estava muito desgastado, né? Então Aí, fica ó, parece perfeito. novo mesmo, né? Parece novo. Vocês Pinta. recuperaram tudo eles. Sim. Bacana, gente. É isso que eu falo, né? Tudo na nossa vida, nós temos manutenção. Se você pegar seu carro, não der manutenção nele, o prédio mais ou menos, pegando um comparativo, né? Vai Davi? chegar uma hora que vai fundir. Vai né? fundir. E aí O- sai muito mais caro você fazer o motor do que você trocar o óleo. Eu conheço assim alguns condomínios que às vezes a gente percebe a incidência de caminhão-pipa na porta do condomínio. Aí eu falo, cara, ele é muito mais fácil controlar a torneira, verificar onde está o problema, do que gastar com caminhão-pipa. Mas isso, Davi, é cultural do brasileiro. A gente precisa, às vezes, passar por situação de dor para entender. Ninguém diz que só tem duas formas de você crescer, ou pelo amor ou pela dor. A maioria das pessoas vão pela dor, porque já está doendo principalmente no bolso. Aí a coisa dá para chamada para tomada de consciência. Você pensa que está economizando, mas está só protelando Exatamente. um gasto maior. É o vulgo empurrar com a barriga. Né? Lá na frente vai ter as consequências, e graves, isso aí. né, Davi? Davi, gostei muito de você ter vindo aqui para a gente trazer essa conscientização, mostrar que para esses tipos de situação, que é, digamos assim, um vilão hoje para o nosso planeta, esse desperdício de água, tudo, você tem a solução para isso, tanto na individualização do gás, da água também, né? Eu gostaria de que você falasse, tem uns minutinhos aí para você fazer as suas considerações finais. Eu agradeço a oportunidade, né, do programa em estar levando isso para os condomínios, né, para a sociedade condominial de Cuiabá, Várzea Grande, né, de todo o estado, Mato Grosso, e que pode contar com a Individualize, né, na manutenção predial, na estrutura do gás, na estrutura da água, né, em todos esses aspectos, né, ecológicos, de sustentabilidade, a gente pode estar ajudando a sociedade da região, né, e é o benefício a todos, né? Não é só econômico, né? A gente também tem um lado humano e do lado social. A gente quer ver que o que a gente está fazendo hoje reflita lá no futuro, Para as né? outras gerações. Para as outras gerações, que Exatamente. tenha água no futuro Exatamente. para todos, né? Não ser egoísta, né, Davi, de pensar só agora, mas e os nossos filhos, nossos netos, né? Então, é esse tipo de consciência que a gente traz aqui no Isso. programa. Então, assim, antes do condomínio, de uma empresa perfurar um poço, vamos fazer um estudo de viabilidade, Ótimo. ver se realmente há necessidade de fazer essa economia, né? Porque não é uma economia, você precisa de uma água de qualidade. Exatamente. Os moradores, eles pagam, às vezes até caro o valor de Para não condomínio, ter água de qualidade. para não ter água de qualidade. Porque ele vai Exatamente. perfurar um poço, eu estou economizando. Mas aí a roupa amarela, né, você não tem uma Gosto do qualidade negócio e tal. boa, principalmente aqui na Baixada Cuiabana, a gente não tem um lençol freático bom, né? E tem uma carga muito grande de ferro, de Exatamente. impurezas, né? De dureza, Que não, a água não não traz teve água não de qualidade para nós. Isso. E acaba não tendo o tempo correto de tratamento dessa água. Exatamente. É muito mais fácil você pegar uma água tratada e saber utilizar ela, né? Exatamente. Isso é a palavra-chave. Muito obrigado, Davi, pela sua participação, por esse esclarecimento. Gente,
quer ter um condomínio consciente, chame o Davi, chame lá a equipe da Individualize, tem aqui ó, um telefone 0800 aqui, nós temos o site aqui também da Individualize, marca chama uma visita lá para trocar uma ideia, que ele vai entrar com muito mais aprofundamento aqui no assunto, para que vocês possam ter essa consciência. Tá ok, gente? Obrigado, Davi. Obrigado. É isso aí. Gente, agora é o seguinte, produção, solta nosso vídeo aí, que nós também oferecemos dentro desse conceito de empresas sustentáveis, consciência sustentável. Nós temos também o nosso escritório que atende vocês na área de arquitetura de forma sustentável e eficaz. Isso vai rolar o VT nosso aí. É isso aí, gente. Precisou reformar, precisou construir, precisou que vocês possam ter um profissional que vai acompanhar você do início ao fim com as empresas qualificadas, nós estamos aí à disposição. O programa Soluções Urgentes vai ficando por aqui. Na próxima semana tem mais empresas e mais soluções urgentes para você. Fique em paz, fique com Deus e até lá. Programa Soluções Urgentes. Oferecimento Sandrin Imóveis Planejados, o melhor conceito em imóveis planejados de Cuiabá. Alumínia, empresa especializada em esquadrias de alumínio e PVC. De Mel Iluminação, sua melhor escolha para iluminar espaços residenciais e comerciais. Bigolim Acabamentos, 3615-9000. Vila Real Mármores e Granitos, o toque final para o seu projeto. Containers, construtora modular sustentável.